Oi, pessoal! No Mundo UFG de hoje vamos falar sobre uma pesquisa que investiga a relação entre a religião protestante e o desenvolvimento econômico no Brasil. E ainda, livro escrito por professora da UFG é premiado como melhor capa infantil na Bienal do Livro. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Opa, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados e eu uso barba. A nossa intérprete de Libras é a Sara Raquel, que se descreve como uma mulher de estatura média, tem pele parda, olhos escuros, cabelos com mechas loiras, lisos e abaixo dos ombros. E nesse primeiro momento do programa eu estou sentado em uma cadeira e atrás de mim está uma estante com livros e alguns objetos decorativos. E você pode participar com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é só você mandar aí pelo número que aparece embaixo aqui na sua tela, o 62991811406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @tvufg, e ficar por dentro de tudo que é postado por lá. E eu continuo aqui no mesmo cenário, mas agora a câmera está em plano aberto e ao meu lado direito está uma telinha com a logomarca do Mundo UFG nas tonalidades laranjado e amarelo. E agora ela se transforma no nosso sofá virtual, onde eu recebo o nosso entrevistado de hoje, o professor Luan Bernardelli, da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais do campus Goiás, da UFG. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Caio. Bom dia. Cássio, perdão, bom dia. Cássio, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, seja pela TV, seja pelo YouTube. É um prazer muito grande estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho dos resultados das nossas pesquisas que nós temos desenvolvidos já há alguns anos. E é uma satisfação. Agradeço pelo convite. Espero que possa contribuir de alguma forma todos os nossos ouvintes nesta Obrigado, senhor, manhã. pela presença aqui. E só para a gente fazer com que o professor seja conhecido também pelo nosso público cego e de baixa visão, ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos, cabelos curtos e tem barba. Muito bem. Professor, quero entender como que começou essa pesquisa. O senhor investigou, então, aí a relação do crescimento da religião protestante também em relação à economia, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho uma formação que na academia nós falamos que é uma formação vertical em economia, graduação, mestrado e doutorado em economia. E muitas vezes, né, essa é uma temática que pode parecer um pouco diferente, né, para os economistas estudarem. Mas é que, basicamente, os economistas estudam o comportamento do ser humano, né, comportamento em relação a consumo, a hábitos, lidando com o principal problema econômico, que é a escassez. Então, como que os indivíduos alocam os seus recursos de modo a maximizarem as suas utilidades, né, a sua satisfação. E nesse quesito, nós não podemos negligenciar o impacto da religião nas nossas decisões diárias, nas decisões diárias dos indivíduos como um todo. É, de fato, uma temática que ela surgiu mais fortemente aí no início da década de 90, da década de 80, mas que tem ganhado espaço para que nós possamos entender o comportamento do ser humano, especialmente em um contexto como o do Brasil, né, com uma grande mudança no campo religioso do Brasil. E qual que é a relação desse crescimento, professor? Então, é importante destacar nesse quesito, né, como eu mencionei anteriormente, a religião ela tem tangenciado os problemas econômicos, a relação com a economia, desde os primórdios das ciências econômicas, né? Então, o Adam Smith, né, que é conhecido como o pai da economia, devido ao seu livro seminal publicado em 1776, uma investigação sobre a natureza e as causas das riquezas das nações, ele escreveu em 1759 um livro intitulado Teoria dos Sentimentos Morais. Esse livro, Adam Smith, ele traz alguns aspectos da religião com a sociologia que estudiosos, né, que autores mencionam que foram bases importantes para
a publicação posterior do seminal livro A Riqueza das Nações, de 1776. E também há de se destacar, né, o livro de Max Weber, publicado em 1904, 1905, que é um livro seminal também, né, intitulado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que o autor investiga a relação entre o protestantismo e a formação de uma mentalidade favorável ao trabalho, disciplinado, racionalidade econômica e acumulação de riqueza. Weber argumenta que os valores religiosos influenciam o comportamento dos indivíduos relacionados ao trabalho, à acumulação de riqueza. E um ponto que nos chamou a atenção, então, esses fundamentos teóricos, eles já existiam na literatura, e um ponto que nos chamou a atenção foi a grande mudança, né, a drástica mudança no campo religioso brasileiro, que nós constatamos por meio dos dados do censo. Então, se nós olharmos os censos lá de 1890, por exemplo, 99% da população era católica. De 1890 até 1980, houve uma pequena alteração, né? A proporção de protestantes cresceu em 5 pontos percentuais. Então, saiu de 1% em 1890, passou para aproximadamente 6% em 1980. Então, uma pequena mudança. Mas a drástica mudança ocorreu a partir da década de 1980, que nós tivemos de 1980 até 2010, um crescimento de aproximadamente 16 pontos percentuais na proporção de protestantes no Brasil. Então, os protestantes passaram de 6% da população em 1980 para cerca de 22% da população em 2010. Então, Professor, essa mudança, ela é uma mudança que altera o estilo de vida dos indivíduos, de consumo, de relação com o trabalho, de relação com saúde, de relação com a educação, e houve, de fato, uma drástica mudança no país nesses períodos, né, nesses 30 anos. E aí, então, estimulou-se a criação dessa pesquisa e de outras também. É importante destacar que esse estudo, particularmente, né, esse estudo, ele é um trabalho que nós construímos em conjunto, né, dentro de um grupo de pesquisa que nós temos, que é o grupo de pesquisa de economia da religião. Esse trabalho ele foi realizado em parceria com o professor Dr. Edinaldo Miquelon, da Universidade Estadual de Maringá, e o professor Michael Alexander Port, da Khalifa University, e o professor Michael B. Charles, da Southern Cross University. É um estudo que ele foi publicado agora recentemente, né, na International Journal Latin America Journal, que é uma revista, é um journal da Spring Nature, e ele foi construído, então, em parceria com estes pesquisadores. qual a importância dessa revista e da publicação para um pesquisador como o senhor e para tantos pesquisadores também? Então, para nós, né, esse trabalho, ele é uma conquista realmente, né, é um journal de um alto fator de impacto, na International Journal of Latin American Religion, da Spring Nature, e nós estamos felizes com essa publicação. É um fruto de um grupo de pesquisa de 10 anos, né? Eu, nessa oportunidade, estava revisando as nossas publicações nessa área. O primeiro artigo que nós publicamos na área de economia da religião foi em 2016, e de lá para cá nós publicamos outros artigos, né, mostrando essa relação entre o desenvolvimento econômico e a religião, né, particularmente estudando o Brasil, né. Nós temos também outros trabalhos para a Austrália, mas nós temos focado particularmente no Brasil devido a essa grande mudança, né, que nós visualizamos que ocorreu no país nos últimos anos, né? E Os resultados da pesquisa, professor, eles revelam em qual linha, em qual segmento existe um consumo maior por parte das pessoas que seguem a religião protestante? então, nós utilizamos, então, nesse trabalho em específico, nós analisamos o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico, usualmente, ele é analisado a partir de 3 óticas, né? Saúde, educação e renda, né? Por meio do Índice de Desenvolvimento Humano.
Avaliando esse artigo em específico, nós observamos que alguns hábitos dos protestantes, eles estão relacionados a condições que favorecem o desenvolvimento econômico específico, né? Houve, então, estimativas econométricas, nós trabalhamos com os dados do censo demográfico, os microdados, particularmente do censo demográfico, microdados que contém mais de 60 milhões de observações, de 1991, 2000 e 2010. E, além, então, dessa associação positiva e estatisticamente significativa, nós buscamos, então, fundamentação teórica que explicasse essa relação, né? Porque nós, além dos resultados, para além dos resultados, para que nós pudéssemos entender a relação teórica existente por trás dessa associação estatisticamente significativa que nós encontramos. E aí, a literatura, ela vem se desenvolvendo, embora recente, ela vem se desenvolvendo de uma forma relativamente intensa nas últimas décadas, particularmente, e nós pudemos encontrar algumas relações teóricas importantes que nos ajudam a explicar esse resultado. Por exemplo, alguns autores apontam que no caso de uma família que o principal provedor é um homem, caso ele seja protestante, há uma tendência maior do dinheiro, né, do recurso, ser direcionado para dentro da casa, ao invés de ficar relacionado com alguns vícios, como bebidas alcoólicas, cigarros, entre outros vícios. E isso acaba contribuindo positivamente para melhores condições para a família. Há também outros apontamentos teóricos que nos ajudam a entender essa relação, apontados por próprio Max Weber, né, sobre a relação diferenciada do trabalho atribuída pelos protestantes, né, como se os protestantes eles olhassem para o trabalho como fazendo algo como se estivesse fazendo para Deus, destinando mais empenho em suas atividades laborais e, consequentemente, aumentando a produtividade, também os rendimentos, né, e levando, então, esse compromisso com o trabalho. No próprio calvinismo, né, que é uma vertente do protestantismo, tem-se a valorização do trabalho como se fosse uma vocação divina. É uma vocação que você é destinado ao trabalho, portanto, você acaba se empenhando o máximo possível. Um outro aspecto também que nós identificamos que é muito importante, principalmente no caso das religiões protestantes pentecostais, que diz respeito ao apoio religioso social, né? Há uma construção de uma rede de apoio mútua que essas igrejas protestantes elas não oferecem apenas os serviços religiosos, mas também outros serviços não religiosos, como ajuda de emprego, educação, compartilhamento de informação, e isso que é especialmente importante nas áreas mais empobrecidas, nas áreas que muitas vezes o próprio Estado não chega. Essas religiões protestantes, elas têm a capacidade de exercer suas atividades lá, dando um suporte que às vezes o Estado não chega a essas comunidades protestantes, elas possuem a capacidade de exercer as suas atividades lá. Entre outros, né? Nosso tempo está estourado, professor, mas eu quero aqui agradecer pela participação. Está aqui com a gente hoje o professor Luan Bernardelli, professor da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas da UFG do Campus Goiás. Muito obrigado por trazer aqui o resultado da pesquisa realizada pelo senhor aí na universidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cássio, fico muito feliz pelo convite. Espero poder participar outras vezes, né? Os resultados do Censo Demográfico de 2022, eles nos trouxeram outros desafios, né? Que nós temos, então, juntamente com outros grupos de pesquisa, nos debruçado para entender e proporcionar mais resultados para essa área que nós avaliamos ser uma área muito importante para a economia e especificamente para o nosso país. Agradeço, Cássio, agradeço toda a equipe e fico à disposição. O espaço está sempre aberto. Abraço. E agora vamos para um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Não saia daí.
Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse segundo bloco a nossa intérprete de Libras é a Ellen Itacarambi, integrante do Labitave, Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, e ela se descreve como uma mulher jovem, de pele parda, tem olhos e cabelos castanhos, e os cabelos dela têm 2 comprimentos diferentes. São curtos na frente e nas laterais e atrás são na altura dos ombros. E agora eu te conto que a UFG está com inscrições abertas para o programa de pós-graduação em assistência e avaliação em saúde. O curso é na modalidade de mestrado e é oferecido pela Faculdade de Farmácia. As inscrições vão até o dia 28 de julho e para mais informações é só você acessar a página ppgas.farmacia.ufg.br. Se ficou confuso, é só então copiar do jeitinho que vai ser colocado aqui na tela novamente para vocês. Eu vou pedir para o pessoal colocar para que fique mais fácil então de vocês anotarem. Então, não vai ser colocado na tela, mas eu repito. Pode voltar aí para mim que eu repito, então, o endereço que é ppgas.farmacia.ufg.br, onde também é possível você acessar, inclusive, o edital completo, tá bom? E o Centro de Línguas da UFG já liberou as turmas para o segundo semestre de 2025. Quem quer aprender ou aprimorar um idioma pode então consultar os horários no site oficial, que é cl.letras.ufg.br. As matrículas vão até o dia 28 de julho, vão de 28 de julho, na verdade, a 22 de agosto e podem ser feitas para aulas online ou presenciais. Então, você que vai escolher aí a maneira como você quer aprender uma nova língua, se é no conforto de casa ou presencialmente no Centro de Línguas. Quem já sabe um pouco do idioma pode fazer, inclusive, o exame de nível e escolher a turma ideal, né? Qual o nível que você já vai começar a partir de então. Tem espanhol, francês, inglês e muito mais. E ainda tem curso de português focado em redação para o Enem e escrita acadêmica. Fique de olho e não perca o prazo para garantir, então, a sua vaga. E o livro O Piano Encantado, de Cristofori, da professora Giovana Carneiro, da EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas aqui da UFG, foi premiado como melhor capa infantil na Bienal do Livro. A estudante da FIC, da Faculdade de Informação e Comunicação, Andressa Bueno, traz mais informações. Trazendo de forma lúdica e criativa a criação do piano, a professora Giovana Carneiro, da EMAC, trouxe para a UFG a premiação de melhor capa infantil da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Mas antes de continuar a te contar sobre essa premiação, eu vou me descrever. Eu me descrevo como uma mulher branca que tem os cabelos cacheados castanhos, que hoje estão presos em um coque, eu uso óculos e meus olhos são da mesma cor do meu cabelo. Já a professora Giovana se descreve como uma mulher branca também, que tem os cabelos castanhos na altura dos ombros e ela também usa óculos. Professora, como foi o processo de criação do livro e por que a senhora escolheu falar sobre esse autor tão relevante para a música? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu queria contar para as crianças a história do piano. E então achei essa forma lúdica, né? Eu tinha que chegar nas crianças. Eu escrevo para adultos. Eu tenho uma crônica no jornal Opção e sou colaboradora do jornal UFG. Então eu já havia contado essa história, mas para adultos. E tive a ideia de transformar essa história para criança. Então, ela é a história de verdade, realmente é a história do Cristofori, a história do piano, mas contada para crianças. E foi uma alegria, com o primeiro livro, a gente já ganhar a Bienal de melhor capa. A ilustração foi do Samuel Florentino, um ilustrador de Pernambuco, e acho que nós fomos muito felizes nessa junção do texto e imagem que conseguiu contar e foi tão exitosa. E como foi esse processo de receber o convite para a premiação e para estar lá na Bienal do Livro, né? Foi sua primeira participação? Sim, foi minha primeira participação e, na verdade, eu achei na internet um anúncio de se inscrever para a Bienal do Livro. Quando eu me inscrevi, a pessoa que trabalha nesse espaço, num dos espaços, né, da Bienal, falou: olha, sua capa está tão bonita, você não quer concorrer à melhor capa? Eu falei:
Boa ideia, vamos concorrer à melhor capa. Aí houve uma concorrência nacional do voto popular. E foi assim que a gente ganhou com o voto popular. Inclusive, fomos o item mais votado desse espaço. Foi o Piano Encantado. Então, eu fiquei muito feliz, que parece que a capa fez bastante sucesso. E o que essa premiação significa para a sua carreira e para a UFG? A UFG é minha casa, é onde eu estudei, é onde eu trabalhei, e tudo tem a ver com a UFG. A minha formação, né, como musicista é aqui da UFG, então acho que é muito importante que a UFG está sempre ao meu lado. E quando eu ganho um prêmio, ganhamos juntos, né? Fomos premiados no UFG. Muito obrigada, professora. E voltamos com você, Cássio. Muito obrigado, Andressa, e obrigado também à professora. Parabéns, parabéns por esse sucesso e pela premiação, né? E agora nós vamos então para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem traz as novidades hoje para a gente é a Amanda Dutra, que já vem chegando com as novidades. Tudo bem, Amanda? Oi, Cássio. Que bom você por aqui. Pois é, voltei para cá. Olá, um bom dia a todos que nos acompanham. E antes das dicas, eu vou já me descrever. Sou uma mulher de pele clara, com cabelos crespos na altura dos ombros, que hoje estão presos, e os meus olhos também são escuros como os meus cabelos. E olha só, vem aí o 5º Colóquio Internacional Espaço Economia. Dessa vez o tema é Produção do Espaço e Economia Política na América Latina, Espaço, Capital e Modernização do Território. O evento será realizado entre os dias 25 e 28 de novembro na própria UFG. E atenção, já estão abertas as inscrições para ouvintes e também para a submissão de trabalhos, com prazo até o dia 10 de agosto. Para conferir todas essas informações e se inscrever, acesse o site que está aqui aparecendo na sua telinha. Não perca a chance de participar desse debate tão fundamental sobre o futuro da América Latina. Muito bacana, né? Muito bacana, uma ótima oportunidade e temos mais uma, inclusive. Sim, eu continuo então falando sobre a primeira Feira Expo Robótica de Goiás. Esse grande evento acadêmico e técnico-científico vai incentivar o desenvolvimento e a popularização da robótica e da tecnologia aqui no estado. A feira será realizada no dia 29 de agosto, a partir das 8 da manhã, na Escola de Engenharia Elétrica e Mecânica e de Computação da Universidade. Será um ambiente perfeito para a troca de conhecimento entre estudantes, pesquisadores e profissionais da área, com exposições de projetos, oficinas, demonstrações práticas e atividades interativas em várias áreas. A inscrição é gratuita e a programação será divulgada em breve. Para se inscrever e ver todos os detalhes sobre o evento, acesse emc.ufg.br, que aparece aqui embaixo. Aproveitar a Amandinha aqui, muito obrigado pela sua participação e obrigado também a você que está aí ligadinho com a gente. Uma ótima semana e até amanhã. Beijos, até mais, tchau. Tchau, tchau.